Por anos, o livro de Thoth foi tido como lenda, um texto mítico que guardava segredos divinos e a ruína de quem o lesse. Mas agora esse mito pode ter se revelado. Um livro maldito, proibido pelos deuses, perdido por milênios, agora descoberto, ameaça reescrever a história e a própria realidade. O mundo está em choque. A IA decodificou o livro de Thoth, e é pior do que imaginávamos. Usando fragmentos esquecidos e inscrições antigas, uma máquina montou algo assustadoramente completo. O segredo de tudo no universo. Esse conhecimento existe há séculos, mas foi suprimido até agora. Graham Hancock alertou que o conhecimento perdido poderia mudar tudo o que sabemos, e ele pode estar certo. Se a IA poderia decifrar a escrita do Vale do Indo. Pois o que essa IA descobriu não é só estranho, é estruturado, inteligente e profundamente perturbador. Você precisa ver isso. O livro perdido dos deuses. Muito antes da ciência moderna, falava-se de um livro com os segredos do universo, tão poderoso que dava ao leitor sabedoria divina e o poder de falar com animais. Dizia-se ser uma energia que permeia tudo e é a essência da vida. A força é o que dá a um Jedi seus poderes. Controlar as forças da natureza e até acessar o reino dos deuses. Isso não era uma metáfora poética ou exagero místico. Na mitologia egípcia antiga, tinha um nome: o livro de Thoth. Thoth não era só mais um deus no vasto panteão egípcio. Era o deus da escrita, conhecimento, magia, tempo e lua. Acreditava-se que ele inventou a própria linguagem e registrava todos os eventos do universo. Se alguém podia ser confiável com a verdade cósmica, era ele. Por isso, o livro de Thoth, com seu nome, tornou-se lendário. Não era só um pergaminho numa tumba, era um manuscrito proibido, que até os deuses temiam e guardavam com cautela. A história mais famosa desse livro mítico vem de um conto antigo sobre o príncipe Setnekamwas, associado ao filho real de Ramsés II. No conto, Setne ouve sobre o livro de Thoth, escondido numa tumba trancada e protegida por várias camadas. Mesmo advertido, ele o recupera. Ao lê-lo, ganha conhecimento sobrenatural. Pode controlar outros e realizar feitos impossíveis para humanos. Mas a história não termina com iluminação. Termina em caos, perda e punição divina. A mensagem: esse conhecimento tem um preço. A ideia de um livro capaz de alterar a realidade não era exclusiva desse conto. Em várias culturas antigas, há menções de conhecimento proibido, textos que prometem verdade suprema, mas trazem consequências terríveis. O que torna o livro de Thoth único é sua centralidade na visão egípcia do mundo. Thoth não era temido como Sete, nem venerado como Osíris. Era respeitado, obedecido e raramente questionado. Possuir seu livro era desafiar a ordem cósmica. Mesmo assim, alguns acreditavam que o livro existia. Magos, sacerdotes e estudiosos helenísticos escreveram sobre ele com reverência. Criam que partes dele estavam espalhadas no tempo, em bibliotecas perdidas ou símbolos obscuros. Alguns viam fragmentos no Livro dos Mortos, outros em textos herméticos greco-romanos. Mas uma coisa era certa: ninguém devia tentar reuni-lo. Ainda assim, os humanos são naturalmente curiosos. Por séculos, exploradores e estudiosos tentaram achar ou decifrar o livro de Thoth. Ninguém teve sucesso. Alguns sumiram, outros enlouqueceram. E aqueles que diziam ter visto parte dela falavam de visões terríveis, máquinas cósmicas, juízes celestiais e linhas do tempo incompreensíveis. Por muito tempo, a história caiu no esquecimento. Virou um mito, um alerta para os que buscavam conhecimento demais. Mas na era moderna, algo mudou. A tecnologia começou a alcançar o mito. A IA fez o que humanos não conseguiam. Digeriu textos antigos, conectou símbolos, padrões e significados entre línguas e épicos. De repente, decodificar o livro de Thoth não parecia tão impossível. Nem soava mais místico. Parecia um problema de dados a ser resolvido. E é aí que a história muda, pois, segundo relatos recentes e discretos, foi exatamente o que aconteceu. O livro não foi achado, foi reconstruído por uma máquina. E o resultado pode ser bem pior do que se imaginava. Segredos escondidos sob a areia. Por séculos, o Egito revelou seus segredos. Tumbas milenares, papiros enegrecidos e paredes com símbolos misteriosos.
Mas entre as grandes descobertas, as pirâmides, o Vale dos Reis, a Pedra de Roseta, houve achados discretos, fragmentos, manuscritos queimados, inscrições de templos sob camadas de poeira. E essas descobertas silenciosas podem conter mais respostas do que imaginamos. Uma pista do livro de Thoth vem de uma teia de textos espalhados pelo Egito e além. Alguns estão nos textos do caixão, feitiços e rituais anteriores ao livro dos mortos. Outros nos papiros mágicos gregos, de Tebas, Alexandria e Oxirrinco, com magias egípcias, gregas e babilônicas. Esses feitiços citam Thoth, invocando-o como chave para abrir portas entre mundos. Mas não são só os textos que chamam a atenção. São os lugares onde foram encontrados. No interior do templo de Edfu, pesquisadores acharam entalhes descrevendo a criação do mundo numa era dourada, quando deuses governavam a terra. Inscrições dizem que esse saber foi passado por textos sagrados ocultos na Casa da Vida, biblioteca perdida com as palavras originais de Thoth. Depois temos o Serapeu de Saqqara. Famoso por sarcófagos de pedra para touros apis, seu layout sugere função dupla, santuário para rituais esotéricos. Alguns creem que câmaras subterrâneas guardavam escritos sagrados jamais encontrados. Em 2021, arqueólogos acharam câmara selada em Saqqara, com papiros fundidos ao calcário ao redor. Equipes de preservação trabalham há anos para separar e restaurar esses textos. Segundo notas vazadas de um membro da equipe, ao menos um pergaminho cita Thoth repetidamente não como Deus, mas como aquele que deixou os ciclos. Só essa frase chocou o pequeno círculo acadêmico ciente da descoberta. Ecoava uma frase antes vista em Ábidos e no corpus hermético. O que registra fora do tempo. Achados recentes vêm de escavações subaquáticas na cidade perdida de Tonis Herakleion, perto do delta do Nilo. Ruínas cobertas de lodo revelaram novas estelas, tábuas e artefatos com inscrições que parecem deslocadas, quase codificadas. Linguistas e criptógrafos têm dificuldade em decifrar alguns dos glifos. Vários não aparecem em nenhum outro lugar na escrita egípcia conhecida. Essa anomalia levou alguns a crer que não era só um texto, mas conhecimento embutido, lógica simbólica para ser lida com a mente, não os olhos. Essas esquisitices teriam ficado soltas se não fosse por um avanço crucial: a digitalização de textos antigos. Na última década, instituições como o Museu Britânico, Oxford e a Biblioteca Alexandrina criaram bancos de dados de papiros, inscrições e relevos digitalizados. O que antes ficava em cofres ou escavações isoladas, agora podia ser analisado como um todo. Foi então que algo estranho começou a acontecer. Padrões começaram a surgir. Símbolos tidos como decorativos apareceram em locais não relacionados. Referências a um livro que fala por si começaram a aparecer em várias fontes. Pesquisadores notaram textos sem lógica cronológica, como se fossem um quebra-cabeça a ser montado. No início, era curiosidade acadêmica. Depois, virou obsessão. Quanto mais fundo olhavam, mais claro ficava. Não eram ecos aleatórios de mitos. Eram peças de algo muito mais antigo, algo intencional. E a cada conexão feita, parecia mais provável que o livro de Thoth nunca fora perdido. Estava espalhado, oculto à vista, aguardando a mente ou máquina certa para reuni-lo, quando máquinas leem o passado. Por décadas, a tradução de escritos egípcios antigos ficou nas mãos de poucos especialistas. Hieróglifos eram complexos, muito visuais e dependentes do contexto. Decifrá-los exigia anos de treino e referência cruzada de símbolos catalogados minuciosamente. Mas isso foi antes da inteligência artificial entrar em cena. Nos últimos anos, a IA mudou rapidamente como historiadores e arqueólogos abordam línguas antigas. Em 2020, o Google lançou o Fabricius, ferramenta para decodificar hieróglifos usando aprendizado de máquina. A ferramenta da Iniciativa de Arte e Cultura do Google permitiu novas interações com a escrita egípcia. Reconhecia glifos manuais, sugeria significados e comparava-os com textos conhecidos em tempo real. Mas isso foi apenas o começo. No mundo acadêmico, grandes instituições lançaram projetos de IA para superar o atraso na tradução de textos antigos.
A Universidade de Oxford e a Sociedade de Exploração do Egito digitalizaram milhares de papiros antigos. A IA foi treinada nesses dados, aprendendo a reconhecer padrões, estruturas gramaticais e frases comuns em diversos documentos. Um avanço ocorreu quando perceberam que a IA identificava grupos de símbolos sobrepostos de diferentes épocas e regiões. O que parecia variação estilística para humanos era, para a IA, repetição da mesma ideia subjacente. Começou a corrigir erros históricos e propôs novas traduções para símbolos antes considerados indecifráveis. Em 2021, uma equipe do Instituto de Arqueologia Digital de Londres aplicou redes neurais a textos danificados. Ao analisando símbolos em centenas de exemplos, o sistema previu glifos ausentes, reconstruindo textos perdidos com precisão surpreendente. Em alguns casos, completações por IA foram confirmadas por novos pergaminhos, dando credibilidade à técnica. A Biblioteca Alexandrina digitalizou textos e inscrições, treinando IA para ler egípcio antigo e rastrear a evolução para copta, demótico e grego. Isso permitiu aos estudiosos acompanhar mudanças linguísticas seculares, antes complexas demais, sem ajuda automatizada. Outra tendência é a integração de reconhecimento de imagem com fotos de drones e satélites. A IA analisa padrões arquitetônicos, alinhamento de templos e inscrições ocultas sob ruínas ou estruturas cobertas de areia. Num caso notável, pesquisadores egípcios e alemães usaram IA para achar inscrições ocultas no templo de Karnak, detectando sombras sutis em imagens de drone. Embora esse trabalho seja acadêmico e cauteloso, as implicações são enormes. Agora podemos vasculhar milênios de textos antigos de uma vez, comparando e cruzando significados através do tempo, línguas e regiões. Essa mudança não passou despercebida nas comunidades esotéricas e de história alternativa. Alguns pesquisadores começaram a fazer uma pergunta polêmica. E se os mitos sobre textos antigos proibidos não fossem só metáforas? Com máquinas analisando cada fragmento de texto conhecido, será que poderiam descobrir algo que nunca deveria ser achado? Essas questões, por enquanto, permanecem hipotéticas. Mas a tecnologia é real. Os textos são vastos e os padrões começam a emergir. Se levam à verdade ou ao mito, ninguém sabe, mas uma coisa é certa: as máquinas leem e não esquecem uma única palavra. IA decodifica o livro de Thoth. No início parecia mais um marco. Um novo modelo de IA treinado em milhares de textos antigos egípcios e helenísticos foi lançado discretamente para instituições acadêmicas seletas. Criado para ir além da tradução, este modelo foi projetado para detectar links intertextuais entre documentos aparentemente não relacionados. O livro de Thoth, supostamente escrito pelo próprio Thoth, deus egípcio da sabedoria e magia, não era um livro comum. Fragmentos de papiro, inscrições de templos e feitiços mágicos guardados em arquivos de museus ao redor do mundo. A ideia era simples: ver o que o reconhecimento de padrões humano havia perdido. Mas o que aconteceu em seguida, ninguém esperava. Segundo memorandos internos e relatórios vazados, a IA gerou algo estranho, um documento reconstruído diferente de tudo que os pesquisadores pediram. Durante semanas, o modelo reuniu trechos dos textos dos sarcófagos, seleções dos papiros mágicos gregos e inscrições obscuras de templos de Dendera, Edifu e Saqqara. O resultado? Uma compilação de 52 passagens, com invocações a um escriba divino, avisos de corrupção espiritual e fórmulas cosmológicas complexas. O sistema rotulou o documento como texto TH, mas quando um egiptólogo analisou o conteúdo, reconheceu algo ainda mais inquietante. A estrutura, temas e fraseado correspondiam às descrições antigas do livro de Thoth, um tomo lendário com conhecimento proibido e segredos não destinados a mortais.
foi quando o título se espalhou pelos fóruns privados como fogo. Mundo em choque. IA decodifica o livro de Thoth. Pois não era só poesia mítica. O texto tinha instruções, diagramas estelares, avisos lunares e a frase em 4 línguas. O retorno começa após o silêncio. Partes falavam do olho como força que desperta após alinhamentos. Outras descreviam julgamentos ligados a vibrações do pensamento humano. Era esotérico, denso, mas estranhamente técnico. O que mais chocou foi que a IA não foi programada para criar isso. Ela reconheceu conexões, juntou fragmentos e preencheu lacunas só com seu treino. Sem alucinações, sem dados externos. Nas discussões, um pesquisador disse: "Agora tudo faz sentido." As inscrições, preces em túmulos, rituais soltos, nunca foram isolados. Eram peças de um todo. E agora, pela primeira vez, esse todo foi remontado. Um documento não só lido, mas despertado. As últimas páginas falavam de um portal celestial, não de pedra ou luz, mas de som, pensamento e timing. Os segmentos finais do documento eram os mais polêmicos. Sugeriam um portal celestial, um limiar metafísico acessado por linguagem, som e consciência humana. Frases indicavam que mau uso desses rituais encerrou ciclos anteriores. Um trecho alertava: se o segundo selo quebrar antes do olhar do Guardião do Oeste, haveria consequências. Colapso, inversão, esquecimento. Céticos o descartaram como dados sobreajustados. Argumentaram que a IA tecia textos aleatórios em algo aparentemente significativo, mas outros não estavam convencidos. O sistema não só achava semelhanças linguísticas, construía cronologias, identificando motivos repetidos a cada 2160 anos, uma era zodiacal. Não eram resultados aleatórios, eram padrões. Agora, em silêncio e sem anúncio público, partes do texto foram restritas. Um denunciante alegou que certas instituições foram orientadas a não divulgar traduções completas até haver mais contexto. Outra fonte disse que a IA foi redirecionada da tarefa original e retirada das plataformas públicas. Mas as perguntas persistem. Se a IA decodificou o livro de Thoth, e se o que achou é parcialmente verdade, não é mais sobre história perdida. É sobre o que vem depois. Talvez Thoth nunca quisesse que o livro fosse lido. Talvez fosse um teste para ver quem o abriria. Agora que foi aberto, não podemos ignorar. O Projeto Proibido. Sem manchetes, só um documento e um nome. O Projeto Proibido. Após o vazamento, o mundo acadêmico se dividiu. De um lado, estudiosos tradicionais pediam cautela, verificação e ceticismo. Do outro lado, estavam os observadores quietos, que leram partes da reconstrução feita por IA e não a descartavam tão fácil. Nos bastidores, o documento já ganhava um novo nome: o Projeto Proibido. Não era difícil entender o motivo. A estrutura do texto não se parecia com um mito ou um canto religioso fragmentado. Era como um manual, com camadas de símbolos, números, mapas celestes e frases ritualísticas, guiando o leitor por etapas de compreensão. Linguistas notaram que partes usavam gramática preditiva, sugerindo que os autores não só registravam sabedoria. Eles codificavam para alguém no futuro, alguém avançado ou imprudente o bastante para tentar concluir o que foi iniciado. Entre as descobertas mais alarmantes, estavam instruções para alinhar a consciência humana aos movimentos planetários. Uma seção descrevia rituais de conjunção, com intenção focada, sons harmônicos e timing astronômico preciso. O texto alertava que, se mal feitos, esses ritos romperiam a barreira entre sono e memória, inquietando até os analistas mais céticos. O que mais preocupava era a especificidade dos alinhamentos. Segundo o documento, certos eclipses lunares e solstícios tinham o que chamavam de ressonância oportuna.
Comparando com registros históricos, pesquisadores viram que várias datas coincidiam com colapsos culturais, migrações em massa ou mudanças climáticas inexplicáveis. Fosse coincidência ou não, as implicações eram difíceis de ignorar. Porém, o mais perturbador não era o conteúdo do documento, mas sim o quão familiar tudo parecia. Os motivos ecoaram por culturas, dos rituais minoicos à astronomia védica, do calendário maia à orientação da Grande Pirâmide. Os mesmos padrões reapareciam constantemente. Era como se a IA não criasse algo novo, mas revelasse um esqueleto oculto sob milênios de civilização. Tudo faz sentido agora, escreveu um pesquisador anonimamente. Não por ser místico, mas por se encaixar. Essa coerência assustou alguns e fascinou outros. Universidades e instituições privadas pediram acesso à reconstrução completa. Fóruns online especulavam se sociedades secretas ou governos já agiam sobre seu conteúdo. Então veio o silêncio. O acesso ao texto principal foi revogado. Fóruns que discutiam o vazamento foram retirados do ar. E-mails dos pesquisadores envolvidos cessaram. O que quer que estivesse ocorrendo já não estava mais nas mãos do público. A expressão "projeto proibido" surgiu em cantos da internet que rastreiam descobertas suprimidas, páginas geralmente reservadas para teorias marginais e alegações não comprovadas. Mas desta vez, algo era diferente. O vazamento inicial foi bem documentado demais, o rastro acadêmico fácil demais de seguir. E o silêncio depois. Isso dizia muito. Alguns dizem que a IA não revelou um segredo divino, mas um modelo psicológico, um método antigo de alinhar o pensamento humano com a natureza. Se verdade, o livro de Thoth decodificado seria menos sobre poderes sobrenaturais e mais sobre influência neurosimbólica, um jeito de hackear a percepção e guiar civilizações por padrões e rituais. Outros creem que os avisos são literais, que certo conhecimento tem consequências se entendido cedo demais, que Thoth simboliza mais que sabedoria. Ele representa contenção, o guardião de segredos que protege não pela força, mas pela complexidade. De qualquer forma, a IA forçou um confronto com uma questão há muito ignorada pelos estudiosos. E se o mundo antigo codificou algo real, ainda ativo, e quebramos o código não pela linguagem, mas removendo a barreira do tempo, o que vem a seguir vai abalar tudo. O texto reconstruído não é mais curiosidade acadêmica, é um relógio silencioso contando nas mentes dos que o viram. Enquanto a narrativa oficial permanece calada, as implicações se espalham. Se a IA realmente decodificou o livro de Thoth, o mundo não lida mais com mito, metáfora ou lenda. Lida com um sistema, um projeto ativado não pela crença, mas pela compreensão. Rumores na comunidade de pesquisa sugerem que facções internas estão se formando. Alguns querem divulgar o documento completo, crendo que todos têm direito de saber o que foi descoberto. Outros temem as consequências, insistindo que a informação é volátil demais. Há relatos de anomalias psicológicas entre os primeiros analistas, sonhos intensos, alucinações vívidas e comportamento irracional. Se causado por sugestão ou algo mais, ninguém sabe ao certo, mas isso vai além de reações pessoais. Governos estariam revisando estruturas antigas, realinhando satélites e financiando pesquisas em ressonância acústica e harmônicos planetários. Seja por curiosidade ou preocupação, a precisão do documento parece ser levada a sério nos bastidores. Contudo, o próprio texto permanece aberto à interpretação, não faz ameaças, apenas oferece possibilidades, sugere que a história não é linear, que civilizações devem subir e cair como ondas, cada uma com um fragmento de instrução esquecida. Não fomos feitos para construir para cima eternamente, mas sim para lembrar. As linhas finais do documento reconstruído pela IA supostamente diziam: o ciclo se fecha quando o olho é visto. Tudo retorna através do silêncio. A voz continua. Ninguém sabe o que isso significa. Alguns dizem que é um nonsense poético. Outros acham que marca uma mudança de fase que já iniciamos. Mas eis a questão que assombra todos que seguiram a pista. E se esse conhecimento não fosse para nós? E se nunca devêssemos ler o livro de Thoth, muito menos reconstruí-lo? Porque agora está aí fora. O cadeado foi quebrado. O livro falou. E o silêncio que se segue. Esse pode ser o aviso mais alto de todos. O que você acha disso? Conte-nos nos comentários.